Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. A live em que eu vou te ajudar a dizer não no relacionamento. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Dinarte Lima, psicólogo, psicoterapeuta, com foco em autoestima e relacionamento. Estou aqui para te ajudar hoje a vencer os conflitos no seu relacionamento, ter uma relação mais saudável. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa bacana, a gente vai aprender sobre limites, a gente vai aprender sobre relacionamento, como você consegue, dentro do teu relacionamento, dizer não, colocar limites sem precisar ser agressivo, sem precisar impor, né? Esse não é o objetivo da nossa live. O objetivo aqui é a gente tentar entender como é que eu consigo me impor, como é que eu consigo colocar limites no meu relacionamento, dizer não especificamente na minha relação, sem precisar usar da agressividade. Então sejam bem-vindos, boa noite, excelente noite a todo mundo. Eu vou explicar também, né, o porquê a gente precisa dizer não, quais são os benefícios de dizer não, o que você ganha dizendo não no seu relacionamento, o que você pode perder também e quais as estratégias a gente vai conseguir estabelecer aqui, o que você pode fazer de forma prática para conseguir estabelecer isso de vez na sua vida e no seu relacionamento. Eu falo no relacionamento, mas os benefícios disso é para a vida. Vocês vão entender um pouquinho mais e a gente vai conversando sobre tudo isso. Sejam todos bem-vindos, tá? A gente vai conversando aqui, eu quero que seja um bate-papo, então podem tirar dúvidas, podem perguntar, tá? Tem um aviãozinho aqui, tem um coraçãozinho por aqui, já deixa o seu coração aqui, ó, já deixa o seu comentário, clica no aviãozinho que tem aqui, encaminha para alguém que você acha que vai ajudar, tá bom? E hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Então sejam bem-vindos. Vamos falar sobre limites, sobre não no relacionamento, né? Uma coisa bem interessante é que geralmente a gente sempre pergunta, né? Onde é que deve começar isso? É na infância ou em qualquer momento da vida a gente deve aprender a dizer não? E basicamente tudo começa na infância, né? Claro, a gente pode aprender isso a qualquer momento da vida. Eu acredito que você é adulto que está aí do outro lado, tá me ouvindo agora e veio aqui aprender a dizer não no relacionamento. E não tem problema nenhum, você tem capacidade de aprender, você tem capacidade de desenvolver essa habilidade e tá tudo certo. Mas o mais adequado é que lá na infância, lá na adolescência, a gente aprenda a como dizer não nos nossos relacionamentos de uma forma assertiva, né? E o grande problema de tudo isso é que hoje em dia a gente não consegue dizer não de forma assertiva nos nossos relacionamentos porque a gente não aprendeu a fazer isso. Lá na infância, lá na adolescência, a gente foi polido de alguma forma, né? Dei um exemplo muito claro, né? Se você vê uma criança que não quer ir para um evento e chamaram ela e a criança diz que não quer ir, a mãe vai fazer um bicho de 7 cabeças e vai dizer que a criança tem que ir porque é falta de educação dizer não. Então a criança vai aprendendo com o tempo a naturalizar o sim para tudo, né? Eu tenho que aceitar porque é falta de educação, eu tenho que aceitar porque eu vou machucar o colega, eu tenho que aceitar, e aí sempre vai tendo essa ideia, né? Essa crença de que eu tenho que aceitar, e o não vai ficando um pouquinho de lado. Se não conseguirem entender alguma coisa, já vão dizendo, tá? Que a gente já vai ajustando tudo. E aí o não, ele vai ficando um pouquinho de lado e a gente não aprende a fazer isso de uma forma assertiva. Pelo contrário, a gente só aprende a fazer isso de uma forma agressiva, né? E aí a gente vê crianças dando show dentro de um shopping porque quer comer alguma coisa ou porque não quer fazer alguma coisa e a mãe diz que ele tem que fazer. E aí as crianças vão lá daquela forma bem espetacular e fazem um show porque elas não querem algo. Só que elas não aprenderam a dizer isso de forma assertiva. Elas aprenderam a dizer isso de uma forma agressiva. E aí a gente não aprende a estabelecer limites, a dizer não nos nossos relacionamentos. Quando a gente vai para a fase adulta, né, a gente começa a namorar. Hoje a gente vai se casar, a gente vai noivar. E muitas vezes a gente precisa dizer não nos nossos relacionamentos para a gente conseguir ter relações com mais qualidade, com mais saúde, e acaba que a gente não consegue fazer esse processo. É uma dificuldade enorme para fazer isso, exatamente porque a gente não aprendeu como fazer.
E eu vou ajudar vocês aqui nesse processo, tá bom? A primeira pergunta que a gente tem que responder é por que estabelecer limites no relacionamento. Ah, mas por que eu devo fazer isso, né? E todo relacionamento ele precisa de limites. Não é só o relacionamento homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. Não é só no relacionamento amoroso, né? Não é só no relacionamento afetivo. Em qualquer tipo de relacionamento precisa-se de limite. Na relação pai-mãe precisa de limites. Acho que vocês vão concordar comigo. Quem não concordar, já levanta a mão aí e fala alguma coisa, tá? Que a gente discute aqui. Discutir no sentido de conversar. E aí, na relação pai-mãe, tem que haver limites. Na relação de irmãos, tem que haver limites. Na relação de amigos, também tem que haver limites. E uma das formas de impor limites é dizendo não. Então, toda relação, ela precisa disso, né? O não, ele protege a relação e também fortalece ela. E a gente vai entender por que ele protege, por que fortalece, tá? Quando não há limites, quando não há imposição do não, né? Quando eu não sei falar não no meu relacionamento, há muitas pessoas machucadas, né? Seja eu que estou sendo machucado por não conseguir dizer não, ou seja o meu parceiro, minha parceira que não consegue, que acaba se machucando, né? Pela minha falta, por eu não conseguir dizer não. Então a gente vai entender bem isso hoje. E se a gente pudesse usar como exemplo aqui, seria exatamente uma criança sem limites, né? Quando não há um relacionamento que não há limites ali, não há uma fronteira, eu não consigo expor, né, o meu desejo, a minha opinião e dizer não, eu acabo sendo como uma criança literalmente sem limites, né? Aquela criança perdida ali junto com os pais. E por que hoje parece ser tão difícil, né? Tem muita gente que chega para mim hoje na clínica e diz, e é uma demanda alta, de dificuldade mesmo de se impor, dificuldade de dizer o que sente, dificuldade de dizer que não quer algo, dificuldade de dizer que quer algo. São pessoas que têm essa dificuldade nos relacionamentos, mas por que parece ser tão difícil isso? Deveria ser algo tão simples, né? É só um não, é só uma palavra, mas parece que não é tão simples assim para a maioria das pessoas. Um dos motivos é o que eu já falei, né? A gente não foi treinado, a gente não teve esse treino de habilidade social lá na infância. Esse é um dos motivos. Mas existem vários outros motivos e a gente vai passar aqui por eles. O primeiro é que a gente não aprendeu a ser assertivo. Então, ou a gente é agressivo ou a gente é passivo nas nossas relações. Como é que acontece isso? Primeiro, a gente tem a tendência a ser muito passivo e a gente vai entender nos próximos tópicos por que a gente tem a tendência a ser passivo. Mas a gente tem essa tendência, né, a ser passivo, a aceitar tudo que o outro fala, a não dizer não pro outro, aceitar calado ou simplesmente concordar com ele. Muitas vezes, mesmo que aquilo nos machuque, mesmo que aquilo vá contra os nossos valores, mesmo que aquilo vá contra os nossos princípios, a gente tem esse hábito de dizer sim para tudo, concordar com tudo e não dizer não pro outro. E a outra forma de lidar com isso é o de ser agressivo, né? É quando muitas vezes eu guardo demais. Eu vou dizendo sim pra tudo, vou dizendo sim pra tudo. E aí quando chega o momento de dizer não, eu não sei dizer de forma assertiva. Eu já digo de forma agressiva, né? Já digo de uma forma ríspida, de uma forma intolerante, de uma forma a magoar literalmente o outro, tá? Então são essas duas formas, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos crenças de estabelecer limites que quando a gente faz isso, a gente vai afastar as pessoas de nós. É uma crença que se estabelece, né? Primeiro, por medo de magoar. Então, se eu acabo dizendo não para o outro, eu corro o risco de magoar o outro. Ele vai se sentir chateado, ele vai se sentir ferido, né? E eu não posso fazer isso com outra pessoa. Isso vem muito lá da infância. Olha só como muitas das nossas crenças, elas vão ser firmadas lá na infância, né? A gente vai ter essa herança da infância que é muito pesada. E por isso que os pais têm uma grande responsabilidade hoje de educar os filhos, né? É uma responsabilidade gigantesca. Eu não sei quando eu quero ter filhos. Eu ainda não sou pai e nem sei quando quero ser. Por quê? Não porque não seja bom, deve ser maravilhoso, mas porque a responsabilidade... Boa noite, Robert. É porque a responsabilidade é muito grande, né? A gente precisa de um esforço triplicado para conseguir educar uma criança, né? E essas heranças psicológicas são as piores, né? Essas heranças psicológicas e emocionais são as piores. Então eu tenho muito medo de magoar o outro, machucar o outro. Então eu vou dizendo sim para tudo por medo de machucar
Outro medo muito frequente é o medo da injustiça. Eu tenho medo de estar sendo injusto, de quando eu falar não, isso não ser uma coisa correta. Eu tenho medo muitas vezes também de perder o outro, né? De que aquele outro vá-se embora, de que ele me abandone de alguma forma. Mesmo que para você hoje essa crença ela pareça irracional, as pessoas pensam isso. As pessoas que têm dificuldade de dizer não, elas têm isso muito enraizado nelas. Então é o medo de perder. Muitas vezes também atrelado aí o medo de ser abandonada, né? Então eu vou dizendo sim, e aí tem um grande processo, uma grande conexão aqui também com a dependência emocional, né? Então eu digo não, na verdade eu não digo não, porque eu desejo que o outro permaneça comigo. Eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada. E eu falo rejeitada porque a maioria das pessoas que normalmente assistem a live aqui são mulheres, tá? Então eu uso muito a linguagem para as mulheres porque a maioria, 70% aqui do público, tá? Então elas têm medo de ser rejeitadas, vocês têm medo de serem rejeitados, por isso que muitas vezes vocês têm dificuldades de dizer esse não, de serem abandonados, né? Se eu disser não, ele não vai me amar da mesma forma, ele não vai gostar de mim da mesma forma. E aí você pode dizer assim, racionalmente, Dinarte, quando eu penso isso, eu vejo que não tem sentido. Mas tem uma coisa que a gente chama de pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? São crenças, né, ideias, na verdade, que passam pela nossa cabeça muito rápida. É muito rápido que isso passa na nossa cabeça. E quando passa, a gente fica. Isso gera em nós sentimentos e crenças, né? Que são muito profundas. Por exemplo, essa, né? Se eu disser não para ele, ele vai deixar de me amar. Isso é um pensamento. Aí eu penso isso, me sinto frustrada, me sinto muitas vezes triste. E isso faz com que eu tenha comportamentos de dependência no meu relacionamento. Eu me sinto conectada a ele de alguma forma e tento o tempo inteiro manter esse relacionamento, certo? Então é isso que acontece também, essa sequência de medos, tá bom? Ponto 3 é que a gente também se mantém numa zona de conforto quando a gente não diz, né? Quando a gente fica em silêncio ou quando a gente concorda com o outro, a gente se mantém numa zona de conforto. Pensa só, se você não diz não no seu relacionamento, você não vai entrar em conflito, você não vai entrar em atrito com o outro, né? Você não vai discordar do outro, você não vai precisar se impor, você não vai precisar falar a sua opinião. E isso não é só no relacionamento, é em tudo. Lá na escola, lá na faculdade, eu sempre concordava com todo mundo. Ou nas minhas amizades, eu sempre concordo com tudo. Muitas vezes é até uma piada, por exemplo, desconfortável. Eu não gosto da piada que estão contando. Muitas vezes me ofende até, vai contra os meus princípios. E mesmo assim eu vou lá e rio. Mas o que faz eu fazer isso? Exatamente por isso também. Além dos medos que a gente comentou, é porque está numa zona de conforto, você fica confortável ali, você só precisa rir, você não precisa se expor, você não precisa entrar em conflito, você não precisa combater aquela ideia, né, do que estão falando. Vocês estão conseguindo compreender? Está fazendo sentido aí do outro lado? Se alguma coisa não fizer sentido, me diz, que a gente vai discutir aqui, tá? O ponto número 4, porque a gente não fala não nos relacionamentos, é porque a gente se sente de alguma forma menos que o outro. A gente se sente um pouquinho inferior, né? Parece que a gente é muito pequeno para emitir uma opinião. Parece que se a gente concordar, pelo menos a gente se iguala ao outro. A gente fica igual ao outro. E aí a gente se sente menos inferior. Uma das coisas bem gritantes aqui, que a gente não vai entrar profundamente, é a baixa autoestima, né? Quando eu tenho uma baixa autoestima, que está ali uma insegurança na raiz dessa baixa autoestima, eu me sinto insegura, eu sinto que esse relacionamento é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso, né? Se você está nessa situação, muitas vezes você vai evitar entrar em conflito com o seu parceiro, você sempre vai querer dizer sim para tudo. E o pior de tudo isso é que você diz sim para tudo, mas não para você. E a gente vai aprofundar isso aqui, tá?
Então, vamos lá. Tem que aprender a dizer não dialogando. Boa, Joana, né? Boa, Joana, muito bom. A gente vai entrar daqui a pouquinho, a gente vai falar em como é que eu consigo falar isso. Eu vou trazer exemplo para vocês, eu vou trazer exatamente o que você tem que falar. Eu não vou trazer fórmulas, mas eu vou trazer formas de você conseguir dizer não no seu relacionamento sem ser agressivo, sem ser ríspido, sem precisar agredir o outro, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Oba, eu adoro as lives de Narte. Amanda, psicóloga maravilhosa. Fica aqui com a gente, Amanda. Obrigado pelo carinho. Então, pessoal, vocês estão conseguindo entender? Então, aqui nesse último tópico que eu falei, é porque a gente tem ali, de alguma forma, uma sensação que a gente é menor que o outro, que a gente é inferior ao outro. Então, por isso que a gente não se posiciona. Existem vários tipos de limites, né? Se você me perguntar, Dinarte, mas que tipo de limite você está falando? Existe só um tipo de limite? Não, existem vários tipos de limites. Eu vou falar aqui alguns para vocês. Existem limites físicos, limites emocionais, limites mentais, limites sexuais, limites materiais, limites espirituais. Aqui tem 6 tipos de limites que a gente pode determinar no relacionamento, fora do relacionamento. A gente vai falar sobre alguns principais e outros a gente vai deixar para outro dia, tá bom? Mas os limites físicos, por exemplo, é o seu corpo, é o seu espaço, é a sua privacidade. É como você diz para o outro que não quer que ele toque em alguma parte sua. Que você não está confortável com aquele toque, com a forma como ele está te tocando. Que naquele momento, especificamente, você não quer ser tocada ou não quer ser tocado. Que naquele momento você queria um pouco de privacidade. Hoje em dia, uma das coisas que mais destrói casamentos, por exemplo, namoros ainda não, mas uma das coisas que mais destrói casamentos é a falta de privacidade, a falta de individualidade. Eu já até falei aqui sobre o uso do celular, mas agora eu não estou nem falando do celular. Eu estou falando mais de espaço mesmo. São pessoas que não dão espaço para o parceiro. Tem que viver o tempo inteiro grudado, o tempo inteiro colado no parceiro. Não há um distanciamento e esse distanciamento ele é necessário. Então, essa imposição também, esse estabelecimento de limites físicos é importante, né? No sentido de dizer, olha, eu preciso agora de um tempo, eu preciso agora de um espaço, eu preciso de um momento para respirar. E o parceiro ele vai entender se ele realmente te ama, tá? E a gente vai entrar também nessas crenças daqui a pouco. Alguns limites também, eles são emocionais. É quando você consegue separar as suas emoções e as suas responsabilidades, as responsabilidades pelas suas emoções, das do seu parceiro. Então, eu consigo entender quando eu estou com raiva. Eu entendo quando a insegurança é minha e não do meu parceiro. Então eu consigo identificar as minhas emoções, consigo estabelecer limites. Olha, agora quem tem desejo, isso acontece muito, por exemplo, quando a mulher quer ter filhos, ou o homem quer ter filhos e o outro não quer. É preciso estabelecer, eu tenho esse desejo, eu tenho essa necessidade. Talvez o meu parceiro não tenha essa necessidade agora. E é preciso estabelecer. Outro exemplo, um quer casar, o outro não quer casar. Muitas vezes já estão morando juntos e têm ideias diferentes. Isso também precisa ser estabelecido. São limites. Eu tenho a minha vontade, você tem a sua vontade. Cada um precisa entender isso, né? São responsabilidades diferentes. Também existem limites que são mentais, na verdade, né? São limites de pensamentos, de valores, de opiniões, né? Isso acontece muito, por exemplo, em roda de amigos, né? Eu tenho meus princípios, meus valores, as minhas opiniões, e os meus amigos têm limites diferentes, né? Têm opiniões diferentes, pensamentos diferentes. Muitas vezes, no diálogo, eu tenho medo de me colocar. Tenho medo de colocar a minha opinião, tenho medo de falar algo que vá contra o que os meus amigos pensam, né? Porque muitas vezes eu tenho medo de perder a amizade, eu tenho medo de fazer uma inimizade aqui, e aí eu evito fazer isso. Eu evito dizer não, eu evito emitir a minha opinião. Mas quando você emite a sua opinião e deixa claro, essa é a minha opinião. Eu entendo que a sua opinião seja outra totalmente diferente, mas essa é a minha e eu tenho que expor a minha opinião. Isso vai dar empoderamento para você. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios de impor os limites, tá? E aí tem limites sexuais, né? Que aí entra aquilo de você fazer sexo quando você deseja, né? Quando você deseja, com quem você deseja, que não é não, né? Então são limites sexuais. Existem os limites materiais, que é o que você dá ou o que você empresta para outra pessoa, e também os espirituais, né? Que são os limites que tem a ver aí com suas crenças. O que você acredita em Deus, em Buda, no universo, em que você acredita? Esses são alguns tipos de limites, né? Existe, galera, muitos benefícios em você dizer não. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre eles. Existem benefícios para o outro quando você diz não, quando você aprende a dizer não.
E existe também benefícios para você, que você ganha muito quando você começa a dizer não no seu relacionamento. E aqui vamos deixar claro, tá? Dizer não quando é necessário, né? Dizer não é algo, você não está fazendo isso por ruindade, né? Você não está fazendo isso porque você é perverso no relacionamento. O não significa que você vai machucar o outro. O não significa que você vai prejudicar o outro. Só significa que você quer se respeitar. Então, o primeiro benefício aqui de por que eu devo dizer não no relacionamento é para o outro. O que o outro vai ganhar se eu aprender a dizer não? Primeiro, o seu não vai impedir que você culpe o outro, né? Porque muitas vezes quando a gente não fala não, quando a gente não impõe a nossa opinião, os nossos desejos, a gente culpa o outro, né? É fácil dizer, não, foi culpa sua. A ideia foi sua. Foi você que pensou dessa forma, foi você que quis dessa forma, eu só concordei. Então impede que você aja dessa forma, impede que você faça joguinhos no seu relacionamento. Faz com que o outro te veja também de uma forma mais transparente. Pessoas que dizem sim para tudo são pessoas sem personalidade, são pessoas sem autenticidade, são pessoas que não se revelam no relacionamento, que não mostram quem verdadeiramente são. Estão ali por trás de uma máscara, né? Estão fingindo o tempo inteiro ser quem elas não são, para tentar agradar o outro, para tentar manter o outro no relacionamento. E isso não mantém relacionamento nenhum. Pelo contrário, isso vai destruindo da base até o topo do seu relacionamento, tá? Então, isso faz com que você evite fazer joguinhos e te mostre, né, de uma forma mais transparente. Faz também com que o outro saiba quem você é e faz com que o outro também aprenda sobre responsabilidade, tá? E quais são os benefícios para você? Olha só, se você aprender a dizer não, quando você aprender a dizer não hoje aqui, os benefícios para você é, primeiro, amor próprio e respeito a si mesma. Olha só, uma pessoa que fala sim para tudo e não para ela mesma é uma pessoa que não está se valorizando. É uma pessoa que não está se colocando em primeiro lugar, é uma pessoa que não está se amando, né? Não está se valorizando. Né, Joana? Não é verdade? Então é uma pessoa que não está se colocando em primeiro lugar. E quando você diz não para o outro, para algo que não faz sentido para você, entenda que o não aqui não é só para fazer birra, não é só para causar conflito no relacionamento. É que você não concorda com algo, ou você não deseja algo, ou você não sonha com algo, e você está dizendo só a sua opinião, é só o seu desejo, né? É só o que você está pensando naquele momento. Você não está querendo destruir o relacionamento, pelo contrário, você quer construir um relacionamento mais sólido, em que você está se colocando também em primeiro lugar. Então, é amor próprio, é respeito a si mesma, né? Você vai começar a dar espaço para suas necessidades. Ou seja, o que eu estou precisando aqui? O que é a minha necessidade nesse momento? É ir para aquela festa? É fazer sexo? Outra coisa que pega muito no relacionamento, né? Principalmente para quem já está casado, muitas vezes não tá ali no pique, a pessoa não está no pique para fazer sexo naquele momento. E aí vai fazer contra a vontade. Isso é muito complicado, é muito difícil, pode ter muita repercussão no relacionamento, repercussões emocionais, né? De depois não ver mais o parceiro com o mesmo encanto, né? De não ver mais a admiração no parceiro, porque fez ali algo que não estava com vontade e o parceiro sequer percebeu isso, mas você também não falou, né? Ninguém adivinha nada no relacionamento, não. Se você não aprender a se comunicar no seu relacionamento, o outro não vai adivinhar. As mulheres têm muito isso, né? E eu falei aqui de joguinhos, mas mulheres têm muito isso no relacionamento, de querer fazer joguinhos, de querer que o parceiro adivinhe o que está sentindo. E o homem é triste para isso. Mas não deveria ser só homem, né? Para ninguém isso é legal. Você não pode estar fazendo joguinhos e esperando que o outro adivinhe qual a sua necessidade. Não, exponha isso. Diga, eu estou precisando, eu estou necessitando disso. Esse é o momento de, eu não quero fazer sexo no momento. E a gente vai falar aqui sobre algumas formas de dizer não. O outro benefício para você dizer não, né, para te encorajar aqui a dizer não no seu relacionamento e na vida, né, é você também ser verdadeira e transparente consigo e com o outro, né? É o que a gente vai chamar aqui de autenticidade. É no momento em que, quando você começar a dizer não e emitir a sua opinião, estabelecendo os limites no seu relacionamento e na vida,
você vai ver que as pessoas vão começar a te enxergar de uma forma diferente. Você vai começar a ser notada, a ser notado de uma forma diferente no seu relacionamento, porque as pessoas vão começar a te enxergar de verdade. Algumas pessoas podem se afastar de você, mas essas pessoas, elas não te amam de verdade. A gente vai já falar um pouquinho sobre isso, já tô dando spoiler aqui, mas a gente fala já sobre isso. Você começa a dizer sim para você. Você começa a estabelecer limites, o que é extremamente importante. Aumenta a qualidade dos seus relacionamentos, né? Você não aceita mais ser abusada, você não aceita mais ser abusado, você não aceita mais ser violentado. E aí a violência aqui é violência física, violência psicológica, violência moral. Tudo isso acontece quando eu, por conta de uma insegurança ou por conta de uma baixa autoestima, não consigo me colocar, me posicionar no relacionamento. Eu espero tudo do outro, eu ajo de uma forma passiva, né? Então tudo isso acontece aqui, tudo isso é benefício, tudo isso é o que você vai ganhar. É mais autenticidade. Deixa eu só tirar esse volume aqui. É mais autenticidade, é mais amor próprio, é mais respeito, é mais autoconfiança. Uma relação muito mais verdadeira e sólida. Então veja só, tudo isso você ganha quando você aprende a dizer não. E aí surge a pergunta, né? Tá, Dinarte, você falou tudo isso, mas como é que eu digo não? Me diz aí um passo a passo. Eu tenho 15 passos aqui. Vamos lá, é coragem mesmo, tá? Não pode ter preguiça não, de aprender não. Se você quer aprender a dizer não, você tem que ficar comigo até o fim e tem que entender esses 15 tópicos aqui. Não é nada difícil, dá pra aprender. Se você tem interesse realmente, você vai conseguir assimilar. Se você tiver papel e caneta, anota, que fica muito fácil de depois você reviver tudo isso, tá bom? Mas é importante que você se atente a tudo isso. O primeiro passo, você tem que entender os processos, como é que isso vai acontecer. Dinarte, hoje eu sou uma pessoa que não consigo falar não no meu relacionamento, não consigo me impor, não consigo falar sobre o que penso, não consigo ser uma pessoa mais ativa, sou muito passiva. Aceito o que o meu parceiro quer, o que a minha parceira quer e ponto. Eu só vou vivendo de acordo com o que ele deseja, certo? Então você tem que entender que para mudar esse cenário, para mudar esse comportamento, vai ter medo. Você vai sentir medo, né? Medo de ir contra o seu parceiro, medo de se posicionar, você vai sentir medo. É o primeiro ponto. Achar que não vai ter medo, que eu assisti uma live de Dinarte que era para aprender a dizer não e agora não tenho mais medo de falar não, vou sair falando não para todo mundo. Não acontece dessa forma. A primeira coisa que você tem que aprender é que você vai ter medo. Vai ser desconfortável inicialmente se posicionar. As pessoas vão estranhar, tá? Quando alguém é muito passiva, aceita tudo calada, é muito insegura, não emite sua opinião, concorda com tudo e de repente ela começa a dizer não, começa a se posicionar, começa a mostrar quem realmente ela é, né? E isso no sentido positivo, porque isso é autenticidade, as pessoas começam a estranhar, tem alguma coisa estranha. As pessoas podem até se afastar, algumas pessoas podem até se afastar, mas depois começa a ficar mais fácil. Né? Você sente que aquele não já não é mais tão desconfortável como era. E aí começa a ficar mais fácil. Você começa a se sentir bem com isso. Até que tudo fica natural. E aí você consegue emitir as suas opiniões, falar sobre o que deseja, falar sobre o que você não quer de forma tranquila, né? E consegue lidar bem com seus relacionamentos, tá? Mas para que tudo isso aconteça, o primeiro passo é se conheça. Entenda por que você hoje não consegue dizer não nos seus relacionamentos. Eu vou até ampliar aqui, nos seus relacionamentos. O que faz com que você hoje não se posicione? É insegurança? Do que você tem medo? O que faz você agir de uma forma tão passiva? O que você está perdendo? O que você está ganhando? Se conheça. Autoconhecimento é um processo fundamental para tudo na vida. Tire um tempinho diariamente para se conhecer um pouco mais. É o maior ganho que você vai ter na sua vida. O dinheiro, a maioria das coisas o dinheiro compra hoje, né, na nossa vida. Mas uma coisa ele não compra, que é autoconhecimento. Né? O poder que eu tenho de me conhecer. Só você tem essa capacidade. Você pode fazer isso um pouquinho todos os dias. Tira 5, 10 minutos para aprender um pouquinho mais sobre você, aprender sobre o seu relacionamento, e o perfil aqui tá cheio de coisa. Tem canal no YouTube também que você pode ir lá e aprender um pouquinho mais sobre você, então tira um tempinho todos os dias, tá? Se conheça. Saiba o que te bloqueia para falar não,
nas suas relações, tá? Saiba que as pessoas certas, elas não se afastam de você, né? As pessoas certas, elas ficam com você. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar essa imagem. Olha só essa imagem. Essa imagem é de um psicólogo chamado Tiago. Olha só, os seus limites não assustam as pessoas certas. Quando as pessoas, elas são pessoas erradas na tua vida, elas não vieram para somar, para contribuir com você, elas não gostam de fato de você, elas não sentem admiração de fato por você, os seus limites podem afastar elas. Porque vai parecer muito diferente, muito agressivo para elas. Mas se as pessoas realmente te amam, as pessoas que realmente te amam, elas com certeza vão ficar perto de você quando você começar a dizer não e estabelecer os limites. Elas vão achar isso lindo. É autenticidade, tá? Não ache que dizer não, você precisa sair dizendo não para tudo inicialmente. Não, nenhum processo emocional começa assim. Tudo a gente começa de forma gradual na vida. Então você primeiro vai começar dizendo não para pequenas coisas no dia a dia. Sei lá, me chamaram para ir na padaria e eu disse não. Vitória, conquista, muito bom, tá? Começa com coisas bem pequenas. Ele me chamou para assistir um filme e eu disse não. Isso é ótimo. Se você não tinha vontade naquele momento e você disse não, muito bom. Foi uma conquista, você estabeleceu o limite. Tá? Coisas pequenas. Depois você passa para ideias, princípios, coisas mais amplas, coisas maiores. Não pensa que você precisa começar algo muito grande. Começa com um passo de cada vez. E esse é o quinto passo. Defina um micropasso. Micropasso é uma pequena meta. É uma meta muito pequena. É 1%. Qual vai ser o seu 1%? Se você já tem algo em mente, tipo, Dinarte, tem uma coisa que eu gostaria de dizer não e eu nunca disse. Sempre me senti limitada, sempre me senti limitado e gostaria de fazer isso. Então pronto, essa é a sua meta. Dá esse primeiro passo, esse 1%. Já escolhe uma data e um dia de amanhã, semana que vem, eu vou dizer não para aquilo que eu nunca disse, né? Define o dia do chega, tá? Saiba dizer não de uma forma não agressiva, tá? Porque dizer não é ser agressivo, é um gesto de amor próprio. E aí a gente vai entrar aqui em alguns exemplos de como fazer isso. Então, seja assertivo, seja sincero. Assertividade é você dizer não. Não tem nada de mais em ser assertivo. É só você dizer não quando você realmente não quiser algo. E dizer sim quando você quiser algo. É sim quando sim e não quando não. Entende? Isso é ser assertivo. Seja sincero. Use a sutileza, tá? Porque ninguém precisa... A gente sabe que hoje em dia ser sincero, ser assertivo, muitas vezes causa choque no outro. As pessoas muitas vezes não estão preparadas. Mas se você usar de sutileza, isso vai ficar mais fácil de você conduzir. Seja seguro, fale em alto, bom tom. Eu não tenho interesse, eu não quero, não estou com vontade, não sinto desejo. A gente vai ver aqui algumas formas de ser mais sutil quando você for falar isso. Mas use isso com segurança. Fale com segurança. Use uma comunicação não violenta. Quem nunca ouviu falar sobre o termo comunicação não violenta, em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Mas é um tipo de comunicação específica, comunicação não violenta. Vamos lá. Algumas formas de você fazer isso. Não é fórmulas. Não é que você tenha que fazer exatamente assim. Mas você pode usar de algumas coisas básicas que eu vou falar aqui para conseguir dizer não com mais segurança, tá bom? Primeiro, valide a opinião do outro. Isso é uma técnica muito legal, que te ajuda a se impor no relacionamento em qualquer lugar da vida, né? Em vez de você começar dizendo, eu não quero ficar em casa, por exemplo, né? Você poderia começar dizendo assim, eu entendo que esse evento é importante para você. Vamos lá, vamos criar um contexto aqui para vocês poderem entender esse exemplo, tá? Vocês estão ali prestes a sair para algum lugar, na verdade vocês combinaram de sair, só que você não está com vontade de ir, né? Você quer ficar em casa e ele quer muito ir para esse lugar, mas você não quer ir, ele poderia ir sozinho, não tinha problema nenhum. Então você poderia dizer, eu entendo que esse evento é importante para você, mas eu não irei, pois quero ficar em casa. Olha só, você primeiro valida, isso chama-se validação da opinião do outro. Você valida o sentimento, a vontade, o desejo do outro, mas no final você diz o que você está ali sentindo naquele momento. E pode até parecer um pouco chocante para o outro. Não quer ir, mas quer ficar em casa, mas é o teu desejo, é a tua vontade. E dizer isso é importante.
Então você valida primeiro o desejo, a vontade do outro. Eu entendo que esse evento é importante para você. E aí depois você fala sobre você. Mas eu não irei. Olha só, o não tá bem claro. Eu não irei, pois quero ficar em casa. Tá? Isso é validação. Outro ponto, especificação ou especificidade, né? Sei que você gostaria que eu fosse, mas dessa vez eu não quero ir. Olha só, você não diz eu não quero ir. Você diz assim, ó, eu sei que você gostaria que eu fosse. Você usa a validação lá do outro, né? Mas dessa vez você especifica, é uma especificidade. Mas dessa vez eu não quero ir. Não quer dizer que de outras vezes eu não possa ir, mas dessa vez eu não quero ir. Deu para entender? Isso é especificidade. Usando também as emoções, é uma possibilidade. Como é que eu uso as emoções para dizer não no relacionamento? Você coloca, olha, eu não estou bem emocionalmente, e aqui eu tô dando exemplo aqui, vamos lá, um exemplo de um casal que tá ali, ele quer fazer sexo, ou ela quer fazer sexo, e o outro não quer. E ele não tá sabendo dizer não no relacionamento. Como é que poderia dizer isso? Eu não estou bem emocionalmente para fazer sexo hoje. Me sinto um pouco triste e gostaria de ficar só deitado hoje com você. Deu para entender? Aqui você usa o jogo das emoções. Você coloca as suas emoções, seu estado emocional. Lembra, sinceridade é um princípio. Não pode ser, porque eu não tô fingindo aqui. Não, porque eu não tô bem hoje emocionalmente. Eu tô me sentindo triste, tô me sentindo ansioso, tô me sentindo depressivo, tô me sentindo reflexivo sobre a vida e não quero fazer isso hoje. Tudo bem? A gente pode ficar só deitado hoje, tá? E aí também vai ter um feeling muito do outro para conseguir entender isso, tá? Alguns nãos, eles precisam ser ditos também pra gente, né? Para que a gente consiga se equilibrar, se colocar no eixo, né? Um deles é a autoafirmação. É quando eu digo assim pra mim, olha só, eu tô me achando incapaz de fazer algo. E aí eu vou e coloco pra mim, eu tenho capacidade de tomar minhas próprias decisões. Não devo me deixar conduzir. Ou seja, uma pessoa que tá ali sendo conduzida por outro, né? Vamos colocar aqui num contexto. A gente tá duas pessoas numa situação, pode ser um namorado e a namorada, um marido e a esposa, tá ali na situação, e o marido ou o namorado, ele quer conduzir a decisão do outro. Então, aqui você se autoafirmaria, né? Eu tenho capacidade para tomar minhas próprias decisões, não devo me deixar conduzir pelo outro, certo? Isso é uma forma de você se colocar no lugar de autorresponsável pelas suas decisões, tá bom? Outra coisa é que você precisa se comportar a não estimular algo, né? O comportamento, ele também estimula muito a sua... Esse não dizer não, né? Estimula esse comportamento. Tem comportamentos que estimulam esse comportamento, tá bom? Então, por exemplo, quando você ri de uma piada que estava te desqualificando ou que te deixou desconfortável, você estimula isso em você. Você estimula esse comportamento em você. E é importante você não deixar que isso aconteça. Então, se você não achou a piada engraçada, você não ri, isso é essencial para que você ganhe mais segurança, para que você ganhe mais autoconfiança, tá? E os dois últimos tópicos aqui, que é muito importante para você conseguir dizer não, tá? Isso aqui é um exercício para você, dessa vez. O primeiro ponto é, faça uma lista. Você vai fazer duas listas, que é o tópico 14 e o tópico 15. No tópico 14 você vai fazer uma lista com o que você vai ganhar a partir do momento em que você começar a dizer não. O que você vai ganhar com isso? E aí você vai colocar os ganhos que você vai ter. Depois você vai fazer uma outra lista com o que você vai perder, o que você perderia. Então você vai fazer duas listas. Uma coisa, o que você ganharia e o que você perderia se você começasse a dizer não, tá? São duas listas. E uma última pergunta para você que não consegue dizer não no seu relacionamento é o seguinte: se hoje, se você não tivesse medo, se não fosse o medo, se não fosse a insegurança, o que você faria? Você diria sim ou você diria não? Essa é uma excelente pergunta, é uma pergunta terapêutica que a gente usa muito na terapia para conseguir fazer a pessoa se conscientizar do que ela deseja naquele momento, do que ela queria, né? Muitas vezes a gente não consegue tomar consciência disso e quando a gente faz essa pergunta, se não fosse o medo, se não fosse a insegurança, o que eu faria? Aí a resposta que vem é a resposta mais autêntica possível. Porque muitas vezes o que está te limitando ali no relacionamento para dizer não a algo, para se colocar, para ser autêntico mesmo, para falar o que você deseja, para falar o que você pensa,
É o medo, é a insegurança, é o medo de trazer conflitos para o teu relacionamento, é o medo de ser abandonada, é o medo de ser rejeitada, é o medo de ser insuficiente no relacionamento. Quando você para e traz essa reflexão de se não fosse o medo, se não fosse a insegurança, o que eu faria? Quando você faz essa pergunta, você consegue trazer a resposta. E aí, diz isso pra você, tá? Esse é nosso último tópico aqui, sobre como dizer não. E aí, galera, o que vocês acharam? Vocês acham muito difícil dizer não no relacionamento? Vocês acham muito complicado? Quem ficou aqui até o fim é porque tem dificuldade com isso? Eu recebo muito essa queixa no consultório, né? De não dizer não. E é um processo complexo, não é algo simples, né? Eu trouxe aqui alguns pontos, a gente vai voltar a falar disso em outras lives, a gente vai falar disso em outros posts também, mas é importante que a gente aprenda que nada vem fácil, né? Não é somente em um conteúdo de uma live, de uma noite, que você vai conseguir aprender tanto assim sobre você e vai conseguir se libertar de tudo, né? Para conseguir dizer não aí nas suas relações. É um processo. Mas se você tiver realmente vontade, desejo, você consegue chegar lá. E os benefícios, como eu falei, são muitos, né? Só um dos grandes benefícios, que é ser autêntico no relacionamento, ser você mesmo, ser verdadeiro, isso já é um ganho tremendo. Acho que não existe nada pior do que você ficar o tempo inteiro sendo uma pessoa num relacionamento que você não é. Joana colocou assim: já aprendi a dizer não e digo que foi algo libertador. Olha só, é sobre isso que a gente está falando aqui. Liberdade, né? Uma palavra significativa. Liberdade de ser quem você é, liberdade de aprender a se amar, de se valorizar, de se colocar em primeiro lugar. Acho que o dizer não é exatamente isso. Representa, significa isso. Se colocar em primeiro lugar. É amor próprio. É respeito a si mesmo. Então é isso, pessoal. Hoje a nossa live foi sobre como dizer não no relacionamento. Essa semana ou semana que vem a gente tem live novamente falando sobre mais coisas de relacionamento, falando sobre vários assuntos aí. Deixem seus comentários, tá? Nos posts que eu vou fazendo durante a semana, dizendo temas que vocês gostariam. Isso vai ajudar muito. Olha só, eu também aprendi a dizer não hoje, estou mais segura. Olha só, Missy Cleide. Viu só? É isso. É sobre isso que a gente tá falando aqui. É sobre o momento em que a gente aprende a dizer não, tudo muda. O momento em que a gente aprende a impor limites, a gente vai fazer uma outra live também falando sobre impor limites um pouco mais ampla, porque impor limites não é só dizer não, tá? A gente vai fazer um pouco mais ampla falando sobre tudo isso. Então fiquem bem, tenham uma excelente semana, um bom final de semana e fiquem bem, uma excelente noite. Até a próxima. Tchau, tchau.